Olá! No programa de hoje a gente vai visitar a única Universidade Federal do interior de São Paulo. É a Universidade Federal de São Carlos, a 235 quilômetros da capital paulista. A UFSCar nasceu com o curso de Engenharia de Materiais, que hoje tem uma pós-graduação nota máxima. Você vai ver por quê. Você vai conhecer também um portal na internet, onde jovens educadores trocam ideias com professores experientes. Eu vou mostrar como o vidro vai estar ainda mais presente na sua vida, servindo até como matéria-prima para a fabricação de ossos artificiais. Na pós-graduação em Educação Especial, você vai ver como são formados os professores de portadores de deficiência. E tem muito mais. No ar, o Globo Universidade. A Universidade Federal de São Carlos foi a primeira do Brasil a oferecer o curso de Engenharia de Materiais. Isso foi há quase 40 anos. O engenheiro de materiais tem o quê de alquimista? A graça é descobrir novas misturas ou novas funções para o antigo. Se você pensar no vidro, vai lembrar de vários objetos com diferentes finalidades, mas não no corpo humano, certo? Pois bem, uma pesquisa desenvolvida nesse laboratório com uma substância à base de vidro fez 80% de pacientes surdos voltarem a ouvir. A partir dos materiais chamados vitrocerâmicos, a equipe do professor Edgar Zanotto produziu próteses para o ouvido, ossos artificiais. Professor, qual a diferença do vitrocerâmico para o vidro normal? Pensando na estrutura atômica, na estrutura molecular, os vidros têm essa estrutura desorganizada, caótica. Os átomos estão desarranjados no espaço. Enquanto um vitrocerâmico foi um vidro, mas ele foi sujeito a um tratamento térmico e que induziu a cristalização, quer dizer, a organização da sua estrutura. Professor, e por que essas próteses, esses pequenos ossos artificiais, foram tão bem aceitos pelo organismo? Esses materiais têm a capacidade de se ligar aos ossos ou cartilagens, sem a necessidade de parafuso, ou cola ou algo dessa natureza. Em princípio, esses ossos podem substituir qualquer osso do corpo humano. Por outro lado, como a resistência mecânica deles não é muito alta, nós podemos prever a substituição de pequenos ossículos, né? Ossículos dos dedos ou da face, ou pequenos ossos, poderão no futuro ser substituídos por esse material aqui. Professor, e ainda falando da aplicação médica dos vitrocerâmicos, tem também esse pozinho aqui, mas que é para quem sofre daquela hipersensibilidade, né, na boca, na gengiva. Como é que ele funciona, professor? Exato. Esse material, então, quando aplicado pelo próprio paciente ou por um dentista no dente que sofre a sensibilidade, ele também preenche os túbulos da dentina e elimina totalmente e permanentemente esse problema. Professor, e o pó também tem a vantagem de ser aplicado na forma tradicional, convencional, de pasta, né? Claro, claro. Nós estamos também desenvolvendo esse produto na forma de um creme dental. Esperamos que no futuro relativamente próximo, em 1 ou 2 anos, todos esses produtos estejam no mercado já. Quer conhecer mais uma aplicação de materiais à base de vidro? Então espere só um pouquinho. O vidro manipulado, misturado, reaquecido, processado, cristalizado, vira pedra. A descoberta foi feita nesse laboratório do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. O produto sintético pode substituir o mármore e o granito no uso doméstico. O resultado é mais economia e menor impacto no meio ambiente. E olha, se não tivesse contado, você diria que não é pedra? Professor, e os curiosos podem bater mesmo, né? Como é que é a resistência desse material? Sem dúvida. Esse material tem uma resistência mecânica muito similar ao granito, por exemplo. Então, a ideia é substituir pedras nobres como mármore e granito para uso arquitetônico. A ideia é que esses materiais sintéticos possam chegar ao mercado competindo em preço com essas pedras naturais como mármore e granito. Uma das vantagens é uniformidade de cor. Às vezes os arquitetos querem uma pedra totalmente branca e não existe no mercado um granito ou um mármore absolutamente branco, por exemplo, ou absolutamente preto, né? Então essa é uma vantagem adicional
desses materiais. E ela pode ter a espessura de revestimento somente, né? Como essas pequenas aqui, né? Uma vantagem é justamente isso, é produzir peças de 4 ou 5 milímetros de espessura para revestimento de paredes. No Brasil, nenhuma empresa produz ainda esse material comercialmente. É uma chance do Brasil começar a competir isso no mercado internacional? É justamente essa a ideia. Há uma empresa pioneira no Japão que produz essas peças, mas cujo preço internacional é altíssimo, elevadíssimo, $500 o metro quadrado dessas peças. A nossa perspectiva é colocar, num breve prazo, isso no mercado, para o consumidor a uns 100, cento e poucos reais o metro quadrado, portanto, com enorme vantagem competitiva sobre o produto importado. O que eu mais gosto do curso de materiais é essa noção de que você tem que mexer na manipulação de átomos e moléculas, estrutura, entender realmente por que funciona a matéria no seu íntimo. Energia limpa e poderosíssima. O hidrogênio é uma fonte alternativa aos combustíveis derivados do petróleo. Na queima, nenhum poluente é emitido. O único subproduto é a água. O problema até hoje era o armazenamento. Na forma líquida, muito caro, na gasosa, muito perigoso, ao risco de explosões. A equipe do professor Thomas Ishikawa, do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, trabalha num método de armazenar hidrogênio no estado sólido, um pó à base de metais. Tudo isso parece muito complicado. Murilo, você faz engenharia de materiais. O curso, afinal, é difícil mesmo? É difícil, mas é importante porque você gosta da coisa que você está fazendo, o negócio fica bem mais interessante, né? Para quem gosta de exatas, física, química, matemática e tal, não fica uma coisa difícil e tal. Você vai ter que estudar, mas é uma coisa prazerosa, você vai ver interesse naquilo. E esse pó, essa liga de metais e hidrogênio, professor Thomas, qual o grande benefício que ela pode trazer para a gente? Bom, o grande benefício é a economia de energia e o meio ambiente, com certeza, vai se agradecer por um desenvolvimento dessa natureza. Que utilizações esse pó pode ter? Em que tipo de energia ele pode fornecer para a gente? Bom, basicamente para bateria de celulares, tá? Com uma longa duração, bateria de carros seria praticamente uma forma muito portátil de armazenar combustível. Ou seja, carros movidos a hidrogênio, então, já começam a ser realidade do mundo, né? E aqui no Brasil vai ficando mais perto também. Com toda certeza. Acredito que em menos de uma década isso se torne uma realidade no Brasil. Escolhi o curso de Engenharia de Materiais, basicamente, porque eu acho que é uma área que está em franco crescimento, né? Basicamente, tudo que você vê hoje em dia é feito de algum tipo de material. Tudo que você pode pegar é feito de algum tipo de material, certo? Então, como é um curso novo, né, a gente tá com déficit de engenharia de materiais que trabalham no desenvolvimento desses materiais. Por isso que eu acho que é uma boa área para ser seguida. A construção civil cresce a olhos vistos, mas nesse embalo aparecem algumas pedras de tropeço. Uma delas é o desperdício. O Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar pensou algumas soluções para a indústria cerâmica tradicional. Tijolos, pisos, telhas que não servem para venda viram argamassa e concreto. E os testes mostraram: os produtos reciclados são mais resistentes que os convencionais. Professor Baldo, reciclar entulho já é uma prática. Qual a diferença desse processo, reciclar ainda na linha produtiva? A utilização desses rejeitos da indústria de cerâmica tradicional, piso, azulejo, sanitário, na forma de agregados, em substituição à areia de rio ou areia de lavra e à brita normal, ou em argamassa ou em concreto, foi o que consistiu a nossa investigação. Professor, nós temos aqui exemplos de concreto convencionais e reciclados. Qual a diferença entre eles? Esse concreto aqui, por exemplo, ele tem o agregado grosso dele é constituído eminentemente só cimento, areia, e o agregado grosso é pedaços de piso cerâmico vidrado. Nessa outra peça aqui nós temos todo o agregado fino ou grosso aqui é feito da reciclagem de piso cerâmico vidrado. Ou seja, esse produto então é totalmente reciclado? Esse aqui é totalmente reciclado. Esse daqui diríamos que é parcialmente. Esse daqui já é um concreto onde nós temos a reciclagem de louça sanitária vidrada. Aqui nós temos um concreto feito com os 3 tipos de agregado.
piso cerâmico, louça vidrada e também restos de tijolo e telha. É um outro modelo, então, totalmente reciclado. Esse é totalmente reciclado. E nesse último concreto nós temos só a brita, areia e cimento, que é um concreto convencional. E os testes, professor, mostraram então que os reciclados, esse por exemplo e esse aqui, são mais resistentes que o convencional? Sim, todos os nossos testes mostraram que, principalmente o de piso cerâmico vidrado, de louça sanitária, eles dão resistência mecânica bem mais elevadas do que o convencional. As nossas estimativas é que reciclar produtos da cerâmica, da indústria cerâmica tradicional, vão custar da ordem aí de, no máximo, 10 a 12 reais por metro cúbico de agregado. Ao passo que se você for adquirir um metro cúbico de areia, hoje está da ordem de 25 a 30 reais. Então, a reciclagem é economicamente viável. Para os estudantes de graduação, independente da área de conhecimento que escolham, a dica que eu posso colocar é que prestem atenção nos aspectos ambientais do seu conhecimento, atentando para o conhecimento que permita a reciclagem daquilo que você está trabalhando, porque com certeza a pressão ambiental em termos de todas as atividades industriais vai ser bem maior daqui para frente. A Universidade Federal de São Carlos foi fundada em 1968, numa fazenda. Na época, estábulos viraram laboratórios e salas de aula. Hoje, a UFSCar é uma das mais bem equipadas do país, com 3 campi e quase 300 laboratórios. E se você quiser outras informações sobre a Universidade Federal de São Carlos ou sobre o que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. No nosso site você também pode escolher as melhores reportagens de 2008 para serem reexibidas no nosso especial de fim de ano. Participe! Até semana que vem! Até lá, tchau!